Olá, que a graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida. É um prazer nos reunirmos mais uma vez para juntos meditarmos na palavra de Deus. Estamos vindo aí, de um momento muito importante na vida de todo o povo cristão, que foi o momento que nós passamos pela Quaresma e a Semana Santa, a Páscoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o motivo da nossa fé, de podermos caminhar, certos de que se o nosso Salvador vive, nós temos esperança de um dia melhor, de dias melhores, e de um futuro certo de que Ele está no controle de todas as coisas. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e orar comigo por iluminação. Santo Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos, Senhor, somos gratos por mais esse dia que o Senhor nos concede e a oportunidade de mais uma vez podermos nos reunir, Senhor, mesmo que à distância, mas para ouvir a sua voz, ouvir o que o Senhor tem para nos ensinar. Agora que a sua palavra será lida, que teu doce Espírito ilumine mentes e corações. É isso que nós pedimos, ó Pai, e desde já nos agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido e minha querida irmã, é um prazer estar aqui com vocês para juntos falarmos mais um pouquinho sobre as Escrituras Sagradas e tudo aquilo que o nosso Senhor quer nos ensinar. Convido você a abrir a sua Bíblia na Palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Hoje nós vamos falar no capítulo 5, versos somente 22 e 23, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Bom, eu separei esse tema para falar com vocês hoje e eu coloquei aqui como título o amor como decisão. Hoje você vai sair daqui, desligar o seu celular ou a sua televisão, conhecedor de que o amor é uma decisão e não é um sentimento. Pois bem, o apóstolo Paulo, quando escreveu esse trecho aos Gálatas, havia sempre há um motivo, um propósito. Não só do ensinamento, mas normalmente sempre naquela ocasião estava acontecendo algo. Então as cartas, elas eram destinadas com o intuito de uma exortação mesmo. O que estava acontecendo nesse período aqui? Por volta de 60 depois de Cristo, a mensagem do Evangelho ainda estava muito recente. Mas já havia naquela época distorção dos ensinamentos de Jesus. Havia um grupo de judaizantes que estava pregando o Evangelho, mas de forma errada. Eles estavam dizendo que era necessário que as pessoas continuassem obedecendo à lei, porque se eles não vivessem de acordo com a lei, eles não seriam salvos, eles não seriam alcançados por Jesus. Então o apóstolo Paulo, tendo ciência, tomado conhecimento de todo aquele cenário, ele escreve esse trecho dos Gálatas falando sobre o amor. E quando você olha lá em Gálatas, aqui ainda no verso 14, ele já tinha dado uma instrução, porque ele fala assim, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o apóstolo Paulo, ele já estava sinalizando que todo o resumo da lei era o amor. Estava voltado no amor, porque quando nós olhamos para aquela época em que as pessoas viviam sob a lei de Moisés, a lei era muito rígida e muitas vezes por trás da lei, ou na grande maioria das vezes, havia uma grande injustiça. Não havia um ponderamento, as pessoas não pensavam antes de julgar. Haja vista tantas passagens que nós temos nas escrituras, por exemplo, vamos colocar uma bem aqui, que é conhecido de todos, da mulher que foi pega em adultério. Foi somente a mulher que adulterou, mas só a mulher foi trazida até o meio ali da cidade para ser apedrejada porque havia cometido um pecado. Então Jesus ali no meio daquela cena, você conhece a história, de toda aquela narrativa, e ele fala para que atire a primeira pedra quem nunca tinha pecado.
Na verdade, é para a gente compreender que a lei, ela era severa, mas ela não havia por trás nenhum pingo de amor, um pensamento de entender, parar e pensar. Então o apóstolo Paulo, ele vem falando, se vocês continuarem vivendo só pela lei, e não é para anular a lei, como o próprio Jesus falou, que ele não veio para extinguir a lei, para desobedecer a lei, mas veio para cumprir, mas ele ensina a cumprir a lei em amor. Então o apóstolo Paulo vem reforçando isso, né? Aquele grupo de judaizantes estava distorcendo, totalmente invalidando, né, o sacrifício de Jesus, esse que nós vimos agora recentemente na Semana Santa, né, que nós rememoramos, melhor dizendo. Então, o apóstolo Paulo, ele vem trazendo essa instrução de que não adianta você obedecer à lei se você não tiver amor, que o amor está acima de tudo, e o amor faz com que a gente se coloque no lugar do outro. O amor, ele traz consigo um peso de misericórdia, daquilo que nós chamamos de empatia, que é a capacidade que nós temos de nos colocar no lugar do outro e tentar entender o que levou aquela pessoa a cometer aquele ato. Então, o apóstolo Paulo, instruindo, ele vem dizer, né, que o amor, ele é a base que vai sustentar o restante, né, das características do fruto do amor. Quando você percebe, quando o apóstolo Paulo fala sobre as obras da carne, ele fala no plural, que é tudo aquilo que nós cometemos de mal, então aquilo vem muito do ser humano, né? Então são obras da carne, somos inclinados ao mal, então são muitas vertentes. Mas quando ele fala do fruto do Espírito, ele fala no singular, e não por acaso o amor, ele é o primeiro, né? Então vem o amor, a paz, a longanimidade. Então você vai lendo aqui, e você vai compreendendo que é como se o amor, ele fosse vamos trazer uma fruta que todos conhecemos, uma mexerica. Ele é um único fruto, uma única mexerica, mas ela tem vários gominhos, né? Então é um único fruto. O amor, ele é a base, né? Ele é a seiva que sustenta o fruto. Então, quando você pensa no amor, você pensa nele como algo primordial. Por quê, meus amados? Porque se não tiver amor, não há justiça, não há lei e não há verdade. O amor, ele tem essa capacidade de parar e pensar. Porque a nossa justiça, a justiça do homem, a justiça do ser humano, melhor dizendo, é uma justiça vingativa. A justiça de Deus não. Ela age no amor, e é isso que Jesus nos ensinou, a amar. Então o apóstolo Paulo vem reforçando essa questão do amor. Quando nós olhamos para uma situação, olhar com um olhar de misericórdia, porque ele diz assim, é mais ou menos como se você pudesse pensar que se você não amar a lei, ela é simplesmente protocolar. Quer um exemplo? Quando você tomou ciência de que deveria começar a dirigir ou andar no carro como passageiro com cinto de segurança. No início não havia isso, e depois surgiu uma lei. Por que surgiu uma lei? Surgiu uma lei porque havia muitos acidentes com índices de morte. Então, o cinto de segurança, ele trazia, como o nome diz, uma segurança maior, né? Uma probabilidade de um número maior de vida após um acidente grave. No início, as pessoas começaram a usar o cinto porque elas tinham medo da punição. Por que há a punição? A punição porque as pessoas não cumpriam a lei. Então, quando você usa o cinto de segurança, você usa o cinto porque você tem medo de levar uma multa ou porque você tem consciência de que aquela lei é para o seu bem. Na grande maioria, as pessoas andam sem o cinto, então se ela vê uma blitz, ela vai imediatamente e coloca o cinto de segurança com medo de tomar uma punição. Era isso que acontecia na lei. As pessoas não cumpriam a lei porque elas tinham consciência de que a lei era benéfica, de que quando você cumpria aqueles mandamentos, você estava respeitando o espaço do outro também. Então toda lei, quando ela surge porque houve uma violação de algum direito, que seja o direito do outro.
Então, passar a usar o cinto de segurança deve ser uma atitude de conscientização, de que você usa não porque você tem medo de uma lei, de tomar uma multa, de uma punição, mas porque você tem consciência de que aquilo vai ser benéfico para você. Então, Jesus, quando ele veio ensinar como viver a lei em amor. E aí ele fala que as obras da carne é tudo aquilo que faz com que a nossa vida seja destruída. E ela é produzida pelo homem. Mas o fruto do Espírito, a palavra já diz, é uma característica, são 9, né, que eles colocam, e o primeiro vem o amor, para dizer que é dom do Espírito, nem é capacidade nossa, mas ele fala que quando nós estamos andando em espírito e em amor, a lei não tem poder. Então, vejam só o que o apóstolo Paulo diz no verso de número 23. Mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Então ele está querendo dizer aqui, contra essas coisas não há lei. Ele quer dizer que quando você está no Espírito, que quando você permite que o Espírito Santo de Deus haja na sua vida, você não comete as obras da carne. Para os que andam em Cristo. Então, contra essas coisas não há lei, porque se você está no amor, se você está vivendo o amor, né, que a alegria e a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, quando você está em Cristo, a lei não precisa estar em você. Percebe a diferença? Porque é o agir de Deus em nossas vidas. Existe um sociólogo chamado Bauman, ele cunhou o termo amor líquido, e quando ele fala do amor líquido, ele está querendo dizer que nós vivemos um momento da sociedade em que as pessoas perderam a capacidade de amar e elas só amam por interesse próprio. Então é como se o amor fosse um produto. Enquanto esse produto me serve, eu amo. Quando ele não me serve mais, eu não amo. Ou quando eu estou com uma pessoa, por exemplo, que ela não me ama mais, ela não quer estar mais comigo, eu não aceito o término desse relacionamento. Mas eu vou lá e acabo com a vida dessa pessoa, porque se ela não é minha, ela não vai ser mais de ninguém. Então a gente vive com a inclinação, né, com as obras da carne agindo em nós. E o apóstolo Paulo, ele vem ensinar não. Quando você está no Espírito, você entende o que é o amor. Porque o amor é uma tomada de decisão. Como eu disse no início aqui da nossa mensagem, né? O título dessa mensagem, o amor como uma tomada de decisão. Por que, Tati, um amor como uma tomada de decisão? Porque eu decido te amar, assim como Cristo decidiu nos amar. Eu decido te amar mesmo quando você não consegue mais atender às minhas expectativas, porque o amor é uma decisão. Eu não anulo tudo que você fez por mim a vida inteira. Eu continuo te amando porque eu percebo que o amor, ele é dom de Deus. Ele é o Espírito agindo em mim. Eu consigo olhar para a situação e agir em amor, ainda que eu não concorde com aquilo que você está fazendo, mas aí o meu desejo não é de vingança. Isso não quer dizer, meus amados, né? Temos que tomar cuidado para não distorcer o ensino e a palavra de Deus. Isso não quer dizer que você seja obrigada a conviver com uma pessoa que te maltrata, que te humilha. Não é sobre isso. A gente está falando de compreensão, de empatia, em amar o outro como Cristo nos amou, porque o nosso Senhor se entregou por mim e por você quando nós estávamos no auge da nossa rebeldia. Aqueles que gritaram Hosana vieram a dias depois gritar crucifica-o, e ainda assim o Senhor se entregou por nós no auge da nossa rebeldia. Você imagina só se Jesus fosse decidir nos amar quando nós melhorássemos ou quando nós fôssemos o que Ele queria que nós fôssemos. Após 2000 anos depois, a gente continua tentando, né? A gente continua tentando ser melhor a cada dia. Imagine só se Ele não tivesse morrido por nós, mesmo quando nós ainda éramos pecadores. O que seria da humanidade? Ela nem existiria mais. Então, eu venho hoje após essa semana, né? Essa semana que se findou, a Semana Santa, entender que esse amor que nós vivemos, que Bauman cunhou como o amor líquido, que são as relações fluídas, soltas, de troca, que ela mude e que ela se transforme, né? Essa situação se transforme no amor que Cristo nos ensinou a amar.
A amar mesmo quando a gente compreende que aquela pessoa, ela não merece o nosso amor, mas que essa capacidade de amar é um dom de Deus para aqueles que estão em Cristo. Porque se você não amar o seu próximo, se o amor não estiver acima da lei, até da sua própria lei, daquela que você criou, da sua lei, da sua ideologia, isso será somente protocolos. Eu vou ter paz? Como que eu consigo ter paz se eu não consigo amar o meu próximo? Como que eu vou ser longânimo, tardio em me irar? Como que eu vou ter domínio próprio? Todas essas outras características do amor serão somente protocolares, elas não serão de verdade, não serão sinceras. O Senhor nos convida hoje para amar verdadeiramente, de coração. Você tem capacidade para isso? Talvez seja tão difícil amar aquele que nos humilha, que nos agride. E nós só conseguimos essa capacidade de amar em Cristo. E aqui, mais uma vez, eu me refiro ao amor da compreensão, do amor que não é vingativo. Eu não estou dizendo para você se submeter a alguém que te maltrata. Não é isso. A mensagem não é sobre isso. A mensagem é sobre você até amar a você primeiro e não permitir que ninguém te maltrate. Mas compreender que provavelmente aquela pessoa que age com você com maldade, com crueldade, ela tem os problemas dela. O amor é isso, é você ter a capacidade de voltar atrás e entender por que essa pessoa age desse jeito. E a partir daí, você não ter sentimento de ódio, de ira por essa pessoa. E tomar a decisão que você acha que você precisa tomar e não viver em um relacionamento abusivo. Seja ele com um cônjuge, seja ele com um filho, sim, porque existe sim relacionamentos abusivos de pais que fazem de tudo pelos seus filhos e seus filhos não honram seus pais e ainda assim os pais continuam fazendo tudo pelos seus filhos, né? Essa capacidade de não é ter raiva do seu filho ou odiar o seu filho ou amaldiçoar o seu filho ou a sua filha, mas é compreender que há algum problema com ele e você não precisa submeter a isso. Não é você maltratar. Compreende a diferença do amor e da lei? É a capacidade de você se colocar no lugar do outro. O Senhor Jesus se colocou no nosso lugar e morreu por nós. Levou sobre ele os nossos pecados. Ele sabia que nós éramos falhos, pecadores, maus. E ainda assim, quando ele estava sendo crucificado, morto, por aqueles que ele curou, por aqueles que viraram as costas para ele, que ele ensinou, que ele partilhou o pão. Ainda assim, naquele momento, ele demonstrou o maior ato de amor que a humanidade poderia ter conhecido. Ainda assim, naquele momento, ele intercedeu pela humanidade, pedindo para que Deus os perdoasse, nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Esse foi o maior ato de amor que já existiu, que a humanidade pôde ter conhecimento. Quando nós ainda éramos pecadores, Ele nos amou e se entregou por nós, para que nós pudéssemos compreender o que é verdadeiramente o amor. O amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. Que você decida amar o seu próximo, ainda que ele te contrarie. Que Deus te abençoe. Abençoe o seu lar, abençoe a sua família, abençoe a sua casa. E que o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, nos dê essa capacidade de amar, de perdoar, mas também de pedir perdão. Fique com Deus e até a próxima, se Deus assim permitir.